A Yara fez uma leitura de honrar pai e mãe, eu fiz essa palestra, honrar pai e mãe. Então, me lembro muito bem. Eu vi a palestra do Ricardo também sobre a questão do Pai Nosso, que estás nos céus. E aí quando eu peguei aquele trecho ali, santificado seja o vosso nome, eu disse, meu Deus, o que eu vou falar de ti? Eu sempre falo a mesma coisa, né? Mas eu li muito, pesquisei bastante. Porque é uma palavrinha curta, santificado seja o vosso nome. E a gente não tem a dimensão do tamanho que é esse. Santificado seja o vosso nome. E a gente tem que fazer aqui uma reflexão espírita sobre consciência e atitude do Evangelho. Em algumas palestras minhas eu comentei sobre o Pai Nosso. Que a gente tem aquela que vamos ler, vamos fazer a prece espírita, mas é uma prece. O Pai Nosso, o que é o Pai Nosso? O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. É assim, mecânico. E aí vem aquela questão de essa frase merece de nós um respeito, em primeiro momento, um silêncio interior, quando tu faz, e um entendimento maduro. Nada no automático. Na nossa visão, na visão espírita, essa frase, santificado seja o vosso nome, não é uma bajulação divina. Ninguém está aqui bajulando Deus. Nenhuma forma repetida, sem pensar. Entre todas as palavras ensinadas por Jesus, poucas são tão repetidas no mundo como Pai Nosso. E o Ricardo falou isso na palestra dele. Não tem como eu não falar. Quantos de nós, desde pequenininho, aprendeu em casa o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo? Confere. Eu não sei se é diferente para vocês, mas eu aprendi isso em casa. Eu cheguei a ser coroinha de igreja. E quando a gente aprende essa oração, aí vem aquela questão desse compromisso que nós temos que ter com as leis divinas. Todas elas. E aqui estão vários irmãos que fizeram palestra exatamente sobre as leis divinas, que eu posso até rememorar aqui. Essas leis divinas vêm de uma postura de consciência, de um alinhamento moral, que são a lei da adoração, do trabalho, da reprodução, conservação, destruição, progresso, sociedade, igualdade e liberdade, que são todas inseridas numa lei maior, que não é a lei única, justiça, amor e caridade. Estão todas lá dentro. Segundo Allan Kardec, há uma razão para isso. Uma razão lógica, quando a lógica e a espiritualidade andam juntas. Quando a lógica e a espiritualidade andam juntas, tudo está de acordo. A pergunta é simples. O que significa santificar na visão espírita? Quando a gente diz assim, santificado seja o vosso nome, ninguém está aqui criando a ideia que é um Deus vaidoso, que nós precisamos exaltar Ele o tempo todo. Ele não ganha com os nossos elogios, absolutamente. Quem ganha com isso somos nós, o tempo todo. Quando nós levamos o nosso pensamento ao alto e chamamos por Ele, quem ganha somos nós. Ele está o tempo todo aqui. Então, assim, não é tornar Ele uma perfeição absoluta, Ele já é absoluto. Ele já está aqui. Santificar é reconhecer, é respeitar e viver de acordo com o que Ele representa. E aí o Espiritismo nos convida a refletir com razão, fé raciocinada e perfeição moral. O que significa isso? Honrar as leis, respeitar a vida, praticar o bem, pensar e agir com responsabilidade espiritual. Todos temos uma responsabilidade espiritual, a nossa e com os nossos irmãos, e em todos os lugares. Quando Jesus dizia lá, santificado seja o vosso nome, Ele está dizendo que a lei divina seja respeitada em mim.
nas minhas escolhas e nas minhas atitudes. Não é o que você fala de Deus, é o que você faz em nome dele. Então, assim, santificar o nome de Deus não é igrejas cheias, casas cheias, templos cheios. Não é uma pose espiritual. Nós podemos estar em todos esses lugares, mas é uma reforma íntima. Quando nós nos colocamos nesse lugar e fazemos essa reforma íntima. Santificar a Deus é santificar a lei do amor, da caridade, da justiça, a lei da causa e efeito, a lei do progresso. Causa e efeito. Alguém já parou para pensar o que é essa lei, realmente? O quanto que ela é importante para todo mundo? Todo pensamento, toda atitude, ela pode gerar uma reação adversa. Que toda a ideia de injustiça nas aflições humanas baseia-se no livre-arbítrio e na lei de justiça, amor e caridade. E que isso vem de acordo com as tuas encarnações, as encarnações, e que essa lei de causa e efeito ela vai continuar por quantas e tantas vezes for necessário tu estar aqui. Essa é a lei de causa e efeito. E aí você perdoa mesmo nas condições mais difíceis. Você escolhe o mesmo quando dá trabalho, o mesmo quando ninguém vê. E isso é santificar. E aí essa lei da causa e efeito é muito clara assim para nós, né? Eu sou assim, eu vou voltar milhares de vezes aqui, porque o trânsito para mim é um termômetro. É o trânsito. Mas não é o outro que é responsável, sou eu, que eu sei. Se eu me estresso, se eu brigo, se eu revido, isso é uma lei de causa e efeito. Na convivência difícil com os outros, quanto que a gente tem de convivência difícil com o outro, porque acha que o outro é sempre o problema da tua existência. E nas pequenas escolhas do teu dia a dia também. Agora, essa justiça humana se manifesta em nós quando nós aceitamos essa lei de causa e efeito com humildade, sem revolta, sem vitimismo, sem desespero. Puta, difícil para burro. Porque a gente se revolta, a gente é vítima muito tempo, muitas vezes. E a gente se desespera, olha para ele, xinga, briga. Por que tu faz isso comigo? Entende a lei de causa e efeito. Por quê? Porque Allan Kardec já tinha definido lá atrás quem era Deus, né? Quem é Deus? Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, assim, viver o Evangelho é praticar, não recitar. A gente não precisa ficar recitando o tempo todo, é praticando. Santificar significa reconhecer a lei de causa e efeito, aceitar o universo, que o universo é justo. Mesmo quando ele machuca, quando nos sentimos injustiçados. Porque nada é por acaso, toda ação gera uma consequência, toda dor que passamos tem um processo e propósito educativo, toda felicidade tem responsabilidade. Olha só isso, para mim foi muito profundo. Essa frase foi muito grande. Felicidade tem responsabilidade. A gente não precisa ser feliz prejudicando o outro. A gente não precisa ser feliz maltratando o outro. A gente não precisa ser feliz desse jeito. A gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso tudo. Então, quando a gente aceita tudo isso, estamos dizendo: Senhor, eu confio na tua justiça. E aí vem aquela humildade toda da gente dizer isso. Não falar isso, sentir isso com o coração.
Mas tem aquela partezinha também, que a gente pode dizer assim, o oposto de santificar é usar Deus como desculpa. E a gente faz isso muitas vezes. Gente, não estou falando do lado de lá, eu falo isso como se é o Ricardo. Esse aqui. E aí a gente profana o nome dele. Só que na nossa visão é usá-la como justificativo para a intolerância, para a violência de todas as formas, para o julgamento do outro, para a hipocrisia. Que nada adianta a gente ficar seguindo Deus, rezando e praticando injustiça. Mas veja, a maioria das vezes a gente faz tudo isso e não é para o outro, é para nós mesmos. Isso significa estar fazendo para a gente. Porque às vezes o outro passa em branco, nem olha para ti, não faz diferença nenhuma tu tá ali. Só que isso tudo é teu. Eu também coloquei aqui Jesus como modelo de santificação. Observem que em tudo que a gente escuta, lê, talvez até a gente estivesse lá, não sei, ele não santificava a Deus com discursos longos, mas com atitude. Ele amava os inimigos, eu tenho alguns, meus. Perdoava sem plateia. E aí eu falei numa outra palestra minha que perdoar é um ato sublime, muito sublime. Porque tu perdoa aquilo que ele te fez. Muitas vezes tu não perdoa ele. Então fica para ti. Ele curava sem cobrar, ele ensinava sem impor nada. E ele sofria sem odiar. Pregaram na cruz e ele sofreu sem dizer uma palavra. Só olhou para segundo os filmes, não sei se aquilo é verdade, né? Perdoar, eles não sabem o que fazem. Então, assim, esses outros exemplos são muitos de como ele viveu, traduzido em livros para nós, que nós temos através da leitura, não da vivência. Mas a vivência nossa é aqui. Ah, como ele? Não como ele, mas como ele deixou para a gente viver da melhor forma. Santificar é coerência entre fé e vida. Então não adianta eu ficar aqui na frente de vocês, falando bonitinho, e continuar vivendo torto. Eu saio daqui, pego o meu carro e vou fazer tudo que é o contrário disso que está aqui. Mas é alinhar pensamento, palavra e ação. Olha só, uma sequência, né? Se eu penso, eu não vou dizer nada para ninguém de desafetos, de impropérios. Eu não vou agir de forma contrária às leis divinas. Quando o espírito se evolui e ele começa a se evoluir, vocês podem e prestem atenção, isso acontece no nosso meio, próprio meio, quando a gente consegue fazer isso, tudo à nossa volta fica melhor, fica mais leve. Quando a gente conta até 10 para não retrucar, não responder, não xingar, e a gente consegue perceber o quanto que a gente evoluiu um pouquinho numa não reação. O Evangelho no Lar, por exemplo. Quantos aqui fazem o Evangelho no Lar? Tem um dia, uma hora, o Evangelho no Lar. Quando uma sociedade respeita a lei do amor, ela evolui. Essa é a primeira lei de Deus, a lei do amor. Então isso significa o quê? Que nós precisamos de uma reforma íntima, de uma mudança interna. Nada vai acontecer se nós não mudarmos interiormente. Nada. Sem nada romântico, sem nenhuma fala romântica, né? Na visão espírita, seja santificado, seja o vosso nome, significa
que eu falei lá, respeite as leis divinas, que eu vivo o bem mesmo quando ninguém vê, que eu seja responsável pelos meus atos, que eu pare de usar Deus como muleta, que Ele não é muleta nenhuma, que não seja apenas com os lábios que eu falo, que eu seja um compromisso silencioso de ação, de atitude, de trabalho. Eu estou fazendo uma palestra, não olhem para mim que isso aqui tá tudo comigo. É menos oração automática e mais vida consciente. Ele está olhando para nós o tempo todo o tempo. E Ele olhando para nós esse tempo todo, Ele não ouviria nossas palavras, com certeza. Ele veria nossas ações. Com certeza é mais importante para Ele não ouvir o que tu fala, mas o que tu faz. Porque tudo que tu faz em nome dEle é muito mais significativo. Uma ação é melhor. Não vou dizer que falar também não é importante, porque às vezes tu está passando na rua, encontra uma pessoa desesperada, uma pessoa de rua até às vezes, ele está precisando só de um conforto, de uma fala tua. Não é nem de dinheiro. A primeira coisa que tu faz é fechar o vidro, porque tu não quer nem olhar para aquela criatura. Tu acha que ele vai te pedir dinheiro. Às vezes ele vai oferecer um trabalho dele. E a gente tem pouca coragem de parar para conversar com essas pessoas, porque acham que eles são agressivos, que eles são violentos, eles vão retribuir alguma coisa de ruim para ti. Quando tu estás preparado de forma diferente para isso. Eu não fiz uma palestra longa não, porque santificado seja o vosso nome, eu acho que está muito dentro de cada um, sabe? É muito dentro da reforma íntima mesmo de cada um. Se a gente prestar atenção nas leis de Deus, a gente vai ver que só depende de nós. A nossa evolução espiritual, onde que nós queremos chegar, para onde que nós queremos ir, quem que vai estar ao nosso lado, quais são as entidades que vão estar do nosso lado, nós sabemos perfeitamente disso. Se tu abre uma porta do bem, vai entrar um monte de gente do bem contigo também, lá de cima. Se abrir uma porta com pensamentos negativos, mais atitudes, maus comportamentos, etc., tu vai trazer para perto de ti influências negativas, espiritualidades negativas. E aí tu te sente mal. Tu tem dor de ouvido, tu tem zumbidos, etc. Para concluir, vocês estão surpresos, né? Eu não passei do horário e vou deixar minutos a menos. Porque eu achei super importante fazer uma palestra bem assim, dizendo assim, santificado seja o vosso nome. Não, podia falar aqui 1 hora sobre isso, sobre ele. Mas é importante que a gente olhe para isso, para lá e diga: eu acredito na tua justiça, eu acredito nas tuas leis divinas e eu vou procurar melhorar em todos esses aspectos. E aí eu escrevi uma coisa aqui no final, que eu disse assim, que a gente não saia daqui hoje com mais palavras, com isso tudo que eu falei pouco, talvez bonito, porque não é isso que importa. Importa são as nossas ações, as nossas atitudes, que estão tudo nas leis de Deus. Não faça promessa que tu não possa cumprir. Então, não com promessas vazias interiormente, mas com atitudes verdadeiras. Quanto que tu pode fazer de atitude verdadeira com relação a ti mesmo? Porque ninguém faz o outro feliz se não é feliz. Isso é muito difícil. Como é que tu consegue passar uma felicidade para o outro se tu não é feliz? Como é que tu consegue passar valores morais para o outro se tu não exerces valores morais? Se tu não pratica isso interiormente, todo dia,
O dia todo. Porque é assim, ó, passo a passo, escolha por escolha, que o nome de Deus se torna santo aqui na Terra. Não precisamos santificar nada. É só através das nossas ações, dos nossos atos. Agradeço muito a oportunidade de novo, né? Não vou mais levar bronca. Obrigado e boa noite para todo mundo.